Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso canal da obra na Amazônia. Meu nome é Jeremias Castillo, sou da igreja em Boa Vista, Roraima, e estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto Livro na Minha Mão. Nessa oportunidade do livro Você está preparado para o fim? Do autor Ezra Mas. Nós estamos já no capítulo número 5, que tem por título O Tempo do Fim, parte 2. Eu quero começar dizendo, irmão, que na Bíblia existem vários livros que falam do tempo do fim, mas especificamente o livro de Apocalipse, ele é principalmente o livro que trata com mais detalhe as profecias do tempo do fim. O livro de Apocalipse significa revelação, e ele foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 90 depois de Cristo, quando durante seu exílio na ilha de Patmos, ele recebeu da parte de Deus a revelação dos acontecimentos, das coisas que iriam acontecer no final dos tempos. E é necessário também falar, irmão, que esse livro de Apocalipse, ele tem duas partes, ele tem uma estrutura que consta de duas partes. A primeira parte, que é do capítulo 1 até o capítulo 11, e trata de forma geral todos os pontos-chave que nós vamos tratar nesse livro. E a segunda parte, que vai do capítulo 12 até o 22, e que detalha alguns eventos da cronologia completa apresentada nos primeiros 11 capítulos desse livro. Amém? Então, com relação ao tempo do fim, primeiramente o apóstolo João, ele apresenta a abertura dos 7 selos do livro que ele viu na mão de Deus. Também ele mostra o toque das 7 trombetas e o derramamento das 7 taças da ira de Deus, que também são conhecidas como os 7 flagelos. Amém? Todos esses itens, amados irmãos, são fatos que ocorreram e estão por ocorrer desde aquele tempo até o final desta era. E é importante saber que, embora eles apareçam de uma maneira sequencial no texto, na Bíblia, as 7 trombetas não vêm depois dos 7 selos. E as 7 taças da ira de Deus não vêm depois da 7ª trombeta. Na verdade, as 7 trombetas são o conteúdo do 7º selo. Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto selo. E no 7º selo, dentro dele estão inseridos as 7 trombetas. E as 7 taças da ira de Deus são o conteúdo da 7ª trombeta. Amém? E é necessário, irmão, compreender isto. Por quê? Porque é a partir do 6º selo que será anunciada a grande tribulação. A partir do 6º selo, dessa abertura do 6º selo, se inicia a grande tribulação, a qual ela tem um período de 3 anos e meio. Então, nós precisamos, irmãos, conhecer tudo isto para que não nos apanhe como ladrão na noite a vinda do Senhor. Amados irmãos, naquele momento, os cristãos vencedores, aqueles que tenham vivido durante essa terra, um viver de vencedor, um viver em Cristo, apressando, não apenas esperando, mas também apressando a vinda do Senhor, eles terão sido arrebatados até o 3º céu. E eles vão desfrutar da parousia do Senhor. Parousia significa, no original grego, a presença física do Senhor. Amém? E eles acompanharão a sua vinda até os ares. Amém? Para o encontro com o resto dos cristãos, amém? Que serão ressuscitados, e a partir dali, aqueles que não sejam arrebatados, aqueles que não sejam vencedores, eles
ficarão na terra, junto com os inconversos, e eles vão a ter que afrontar 3 grandes eventos nessa terra. Número 1 será os efeitos da grande tribulação. E a Bíblia diz que tribulação qual nunca tem se falado nessa terra. Número 2, o julgamento de Deus sobre a terra. O juízo de Deus sobre os moradores da terra. E 3, a perseguição e os ataques do anticristo. Senhor Jesus, que nós possamos viver de uma maneira digna para poder escapar de todos esses acontecimentos negativos e poder reinar com o Senhor no seu reino vindouro. Então vamos lá, de maneira resumida, né? São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira do cálice de Deus. Do primeiro ao quarto selo, eles ocorrem de uma maneira praticamente que simultânea. O primeiro selo é o capítulo, é o cavalo branco, que representa o Evangelho, a pregação do Evangelho. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, mostra que vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Isso aí se refere à pregação do Evangelho. Aquele cavaleiro tem uma coroa, que é o galardão que vai ser a recompensa para todos aqueles que obedeçam ao Evangelho e possam também crescer dentro desse Evangelho do Reino. Por outro lado, o segundo selo, que é o segundo cavalo, no versículo 3, disse, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então esse segundo cavalo, que é o segundo selo, representa a guerra, para tirar principalmente a paz da terra. O terceiro selo, então, que é o terceiro cavalo, o versículo 5 de Apocalipse 6, representa, diz assim, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavalo preto representa a fome. Está falando de medida de cereais, de trigo, de cevada, mas não toque nem o vinho, nem o azeite. Está falando do terceiro selo, que é a fome. E o quarto selo, que está no capítulo 7, diz assim, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz de 4 seres viventes, dizendo, vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, o quarto selo, ele é o cavalo amarelo e representa a morte. Amados irmãos, esses 4 cavalos, eles estão correndo simultaneamente. O primeiro foi dada a largada, foi o cavalo branco, que representa a pregação do Evangelho. Mas junto com a pregação do Evangelho, vai atrás dele sempre a guerra, a morte e a fome, e a morte.
estes três, eles querem deter a pregação do Evangelho. Sempre que pregar o Evangelho, haverá morte, haverá guerra, haverá fome e haverá morte. Essas três coisas intentam destruir a humanidade, mas o cavalo branco que saiu vencendo e para vencer, ele saiu na frente para salvar e transformar o homem para Deus. Louvado seja o Senhor. Após desses 4 selos, nós vemos que vem então o 5º selo. O 5º selo, ele está no versículo 9 ao 11. Disse assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram a grande voz, dizendo: até quando, Senhor soberano, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles igualmente foram. Então, aqui já está falando do arrebatamento. Por quê, irmão? Porque entre o 5º selo e o 6º selo acontece o arrebatamento dos vencedores. E iniciando o 6º selo, então, inicia-se a grande tribulação. Mas eu quero entrar no livro de Tessalonicenses, né? Que com o arrebatamento dos vencedores vai ser desencadeado uma série de acontecimentos. Segundo a de Tessalonicenses, capítulo 2, disse o seguinte. Capítulo 2, versículo 1, disse: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está esclarecendo para os tessalonicenses e mostrando que o dia do Senhor ainda não tinha chegado. E que era para eles ter cuidado e não ser manipulados, não fazer a sua cabeça, que qualquer pessoa, ou que pelo Espírito, aqui não é Espírito de Deus, mas espíritos imundos, demônios, que quem confundir as pessoas, especificamente o anticristo, que ele vai confundir as pessoas enganando. Mas o apóstolo faz um alerta aqui, e no versículo 3 ele disse assim, que o dia do Senhor, no final do capítulo 2, que por epístola, que por como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E o versículo 3 ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, irmãos, enquanto a vinda do Senhor ela não vai ser até aparecer o anticristo, né, seja revelado e o mistério da iniquidade seja posto em ação. Por isso, no 6º selo é o arrebatamento, no 5º e 6º selo é o arrebatamento dos vencedores, daqueles que vivem para Cristo, que vivem na presença do Senhor, negando a vida da alma, fazendo a vontade de Deus nessa terra. Amém? E o Senhor quer que nós sejamos parte desses vencedores. Aqui no capítulo 5 do livro, ele mostra que esse anticristo, ele, na Bíblia,
tem vários nomes. Ele lhe é dado vários nomes, né? Por exemplo, no livro de Daniel, Mateus, Tessalonicenses e Apocalipse, ele fala também do anticristo, que ele vai surgir antes da vinda do Senhor. E aí no livro de Daniel, no capítulo 7, ele é o pequeno chifre do animal representado ali na visão de Daniel. Também é o pequeno chifre do quarto animal e o pequeno chifre do bode. No capítulo 8, ele é o príncipe. No capítulo 9 de Daniel também ele é o rei do norte. E no capítulo 11, ele também é o homem da iniquidade, no capítulo 11. E em Tessalonicense mostra que ele é o homem de iniquidade e filho da perdição. Então, o anticristo, ele tem essas características. Esses nomes representam as suas características. Irmão, realmente, o anticristo, ele vai surgir para enganar muitos moradores na terra. Inclusive, a Bíblia mostra que muitos filhos de Deus eles vão ser enganados. Mas também ele é o filho da perdição. O intuito dele é fazer com que as pessoas se percam nesse mundo, sejam tiradas do plano de Deus, não atinjam o propósito de Deus. Por isso ele é chamado filho da perdição, porque ele vai se perder. Ele já vai ser condenado e sentenciado por nosso Deus. Mas ele quer arrastar o homem, assim como ele fez com a terceira parte dos anjos, ele quer arrastar a humanidade para levá-lo fora e longe de Deus. Mas ele também é o iníquo. Iniquidade significa viver fora da lei, fora da palavra de Deus. Significa ter uma vida sem referência na palavra de Deus. Uma vida fora do falar de Deus. Uma vida sem restrição, uma vida de pecado, uma vida de libertinagem. Isso é a iniquidade. E isso aí a Bíblia mostra em 2 Tessalonicenses, que nós acabamos de ler, é um mistério. Quer dizer, é algo oculto. A iniquidade, ela age, ela atua de maneira oculta. E isso tem que ver não com o mundo simplesmente, tem que ver com os filhos de Deus. Nós, como filhos de Deus, nós temos que edificar nossa casa na rocha, quer dizer, na palavra do Senhor, obedecendo, crendo e praticando a palavra do Senhor, que é a nossa referência, é a nossa restrição, é a nossa segurança para não entrarmos em iniquidade. Mas desde que nós vivemos uma vida sem a palavra de Deus, sem ler a Bíblia, sem ouvir falar de Deus, sem obedecer àquilo que nós lemos e ouvimos da parte de Deus, então começamos a nos deslizar, começamos a nos corromper e a iniquidade toma conta. Ela é um mistério, ela não atua de maneira frontal, ela atua de maneira sorrateira, de maneira oculta, e é por isso que nós precisamos da luz da palavra do Senhor. É como o anticristo, ele também é como um furúnculo, né? Mostra aqui no livro que um furúnculo, quando alcança o ápice da inflamação, ele estoura por causa do pus. E o anticristo, ele é o pus da iniquidade. A iniquidade, irmão, tem como intuito nos levar à perdição. Mas que o Senhor possa nos ajudar e nós possamos voltar dia a dia à palavra do Senhor. Possamos tomar como referência no nosso viver, não as grandes mentes desse mundo, não os grandes cientistas, não os artistas, os filósofos, os criadores de opiniões, não. Que a nossa referência nesse mundo possa ser Deus e a sua poderosa palavra. Paulo também falou aqui no livro de Tessalonicenses, disse que no versículo 7, com efeito o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado
aquilo que agora o detém. Existe algo, irmão, que está detendo o surgimento, o aparecimento do anticristo. Alguns dizem que é o Espírito Santo, que o Espírito Santo está na terra, impedindo o anticristo aparecer, e que quando ele seja tirado da terra, o anticristo vai aparecer. Mas isso aí não vai muito de acordo com o que a Bíblia diz, porque João mostra que o Senhor deixou o Espírito como consolador, o outro consolador, para não ficar órfãos. O Senhor deixou, ele foi para o Pai, e ele deixou seu Espírito para que habitasse para sempre conosco. Então, não é o Espírito que detém, nos tempos atuais, o aparecimento do anticristo. Por outro lado, existe também a teoria de que pode ser a Bíblia. Mas, por fatos históricos, nós sabemos que, em tempos antigos, a Bíblia foi quase que tirada de alguns países, especialmente aqueles países comunistas, como a China, por volta do ano 1960, o comunismo chino, ele tentou tirar a Bíblia do povo, mas com tanto ênfase, radicalismo, mesmo assim eles não conseguiram. O Senhor, hoje em dia, nós temos a graça nesses países de Latinoamérica de poder ter liberdade para ler a Bíblia, para comprar a Bíblia, até para obter e baixar ela de graça nos smartphones, nos aplicativos de celulares. Então não é a Bíblia o que detém o aparecimento do anticristo. E a terceira evidência ou hipótese pode ser o aparecimento dos vencedores, ou o viver dos vencedores. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 12, mostra a visão da mulher em Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua baixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então nós vemos aqui uma visão de uma mulher que estava grávida, e ela estava clamando com dores para gerar seu filho. Mas também surgiu outra visão de um dragão escarlata. Essa visão, ela representa a igreja, quer dizer, a totalidade dos filhos de Deus no mundo. Por outro lado, o dragão, grande dragão escarlata, ele representa Satanás, que no princípio, em Gênesis, ele era uma serpente, era a serpente antiga, mas por causa do seu crescimento, de seu avanço nesse mundo, nesse sistema, de tanta perversidade na humanidade, de tanto se alimentar do sangue da humanidade, ele cresceu e chegou a ser o grande dragão escarlata. E diz que sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas e as lançou
para a terra. Se refere a todos aqueles anjos que foram com Lúcifer na sua rebelião. Eles seguiram a Lúcifer, eles foram arrastados pelo Satanás, pelo Lúcifer, e se rebelaram contra Deus. Eles foram expulsos por Deus e foram para a terra. Então aqui tem um fato: tem a igreja por um lado, e por outro lado tem Satanás e os seus. A igreja, e dentro dela se gestando uma criatura, um filho varão, com algumas características específicas. Por outro lado, nós vemos um dragão vermelho, escarlata, que é grande e que tem uma cauda que arrasta também um exército, a terceira parte dos anjos que se revelaram com ele. Existe no mundo, no universo, essas duas figuras. Nós fazemos parte da mulher, aleluia, que é a igreja. Nós somos parte da igreja. Mas qual parte da igreja nós somos? Mostra que está a igreja e que essa igreja dentro de si está se gerando um filho varão. E diz aqui no versículo 5 que nasceu-lhe, pois, um filho com umas características, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e até seu trono. Então, esse filho varão, ele representa os vencedores dentro da igreja. Eles vão ser arrebatados para Deus e até seu trono. Irmãos, na verdade, durante o 5º selo e até o início do 6º selo, ocorrerá o grande arrebatamento dos filhos de Deus. Por um lado, o filho varão. Também a Bíblia fala dos vencedores como primícia, aqueles que são para Deus, para a satisfação de Deus. Aqueles que têm um viver na terra que agrada totalmente a Deus. Mas assim que esse filho varão, assim que é gerado, assim que nasceu, assim que os vencedores são produzidos, diz que ele foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então, quando os vencedores estão sendo formados, ele está ali com a igreja, no ventre da igreja. Mas assim que ele é gerado, assim que ele é produzido, ele é arrebatado para Deus e para seu trono. Isso quer dizer, irmão, que assim que um filho de Deus cresce em vida, se nega a si mesmo, atende o padrão de maturidade de Deus, alcança a plena maturidade, ele é arrebatado para Deus e para seu trono. Por outro lado, diz que o dragão, ele estava de frente da mulher, esperando tão pronto o filho lhe nascesse para devorá-lo. Irmão, realmente o que hoje detém o aparecimento do anticristo é aqueles que vivem de maneira agradável ao Senhor. São aqueles cristãos, aqueles filhos de Deus, que têm o viver da igreja sério, que levam a sério a vida de Deus, fazendo a vontade de Deus na terra, vivendo por causa da vontade de Deus, sendo submisso ao falar de Deus, sendo obediente à palavra profética. Para quê? Para que a iniquidade seja detida na vida deles e na terra. Então surge uma pergunta: de que modo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo como filho varão, como aqueles que são vencedores, um viver que agrada a Deus, que obedece à palavra de Deus, que tem como base e coluna o falar de Deus na Bíblia? Ou a iniquidade já está em ação em nós? Que o Senhor tenha misericórdia e nós possamos cada dia buscar luz diante do Senhor na sua palavra, para ter um viver que expresse a Deus e que agrade a Deus. Irmão, com certeza o que hoje detém ao Senhor, o que detém hoje o surgimento do anticristo, é o falar de Deus, é o viver da vida de Deus nos seus filhos, é um viver de vencedor, é o mistério da piedade, Deus sendo manifestado em nosso viver, em nossa casa, em nosso trabalho, na escola, na rua, no viver de reuniões, no viver social, Deus sendo expressado em nós.
De que maneira Deus pode ser expressado? Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa referência, é a nossa firme alicerce para nós permanecermos firmes contra a iniquidade e contra o engano do anticristo. Que o Senhor possa nos ajudar cada dia com a sua graça e a sua misericórdia, para que nós possamos ser dignos de ser filho varão, de crescer cada dia, praticar a sua palavra e ser arrebatado antes da grande tribulação. Após o aparecimento do anticristo, junto com o aparecimento do anticristo, irmão, é uma sequência, praticamente é um fato sequencial, né? Quase que simultâneo. Os vencedores são arrebatados, aí surge o anticristo. Surge o anticristo, inicia-se a grande tribulação. Essa grande tribulação, ela tem um período de 3 anos e meio, dentro dos quais vão participar todos aqueles filhos de Deus que não maduraram na terra, que não tiveram um viver que expresse e agrade ao Senhor, que não completaram a maturidade, e também todos aqueles que nunca acreditaram no Senhor. Eles vão sofrer as consequências, irmãos, os efeitos da grande tribulação. Terremotos, guerras, catástrofes. Mas também eles vão receber o justo juízo de Deus sobre a terra. Irmãos, que nós possamos escapar disso aí. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E finalmente, o terceiro acontecimento será a perseguição e o martírio do anticristo. Mas louvado seja o Senhor. Hoje o Senhor abriu uma porta para todos nós. Ele está fazendo um chamado para os vencedores. Ele quer que nós sejamos vencedores. E é por isso que ele está dando o seu falar. O apóstolo João, ele registrou as palavras que recebeu da parte de Deus. E ele conseguiu escrever e foi enviado para as igrejas. Esse falar de Deus, irmão, é para nós. Hoje, nós podemos perceber que Deus está falando para nós. E o falar de Deus para nós tem um propósito, é nos salvar. Louvado seja o Senhor.